Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que na seca, a proteína ela é extremamente importante. Nas transições de seca a águas, na águas ou na água seca, a proteína ela é importante também, mas ela já tem um aporte maior vindo através do pasto. Então, a gente vai ver que a relação, né, a quantidade de proteína dos suplementos, elas variam ao longo do ano também, à medida que eu tenho mais ou menos proteína no meu pasto, tá? Aqui é a composição bromatológica, né, ao longo da seca, mas o que eu queria destacar muito aqui para vocês é a fibra, tá? Então, aqui, ó, a FDN, né, principalmente se a gente pegar a FDN indigestível, que é aquela fibra indigestível, que é uma fibra que já tem lignina, né, na parede celular, e é uma fibra que não é digerida pelas bactérias do rumen. Então, ó, na seca, a quantidade de fibra indigestível, ela é praticamente ali 15% a mais do que quase 20% a mais do que uma fibra da época de água, tá? Então, mesmo tendo proteína, essa fibra não é digerida, tá? Mas o que acontece aqui, ó, quando a gente fala que o pasto de seca ele diminui quantidade e qualidade, é porque a quantidade de fibra aumenta, a parede celular, né, dessas plantas, elas ficam mais difíceis de ser acessíveis pelas bactérias luminais, e por isso a gente precisa dar um aporte de proteína, para que essa parede ela seja degradada pelas bactérias e, consequentemente, o animal ele consiga ter consumo. Porque se o animal consumir essa fibra, que já é de baixa qualidade, e essa fibra ser de lenta degradação por falta de proteína dentro do rumen, o que vai acontecer? Essa fibra vai ficar ali dias sendo remoído e ele vai passar, né, pelo trato gastrointestinal sem ser aproveitado, sem ser degradado. E aí o animal, além de ter uma taxa de consumo menor, consequentemente ele vai ter uma taxa de ganho de peso menor também. Por isso que a gente precisa dar um aporte nutricional à base de proteína, tá? E aqui, ó, já mostra para nós, ó, digestibilidade in vitro da matéria orgânica, né? Então, o que eles fizeram? Pegou esse pasto, levou para o laboratório e fizeram lá a digestibilidade in vitro. Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, na seca, esse pasto, ele é menos digestível, tá? Diferente de um pasto aqui de águas e das transições, que são mais digestíveis. E o que eu quis mostrar para vocês aqui, ó, que é o NDT. Então, o NDT, ó, ele sai de águas aqui de 64% e ele cai aqui para 59%, né, a energia. Então, é uma queda, mas não é uma queda tão considerável e não tão importante, vamos pensar dessa forma, quanto a queda de proteína que a gente observa, tá? Então, o que é importante aqui que eu queria destacar e voltar a falar com vocês? Um pasto de seca, ele perde a sua qualidade, tá? Não é só quantidade, ele perde qualidade. Mesmo que você faça um diferimento, você vai ter quantidade, mas você vai perder qualidade, tá? E se você quiser imprimir ganho de pesos melhores, é muito importante você fornecer suplemento. Então, esse é o ponto 1. O que o meu pasto perde em qualidade? Ele fica menos digestível, tá? Por que ele fica menos digestível? Porque eu tenho mais lignina. Toda planta que não é, né, todo pasto ali que não é pastejado, que não é consumido, e ele vai envelhecendo, a parede celular ela vai ficando mais espessa, ela vai ficando mais grossa. À medida que ela vai ficando mais grossa, a parede celular, ela vai depositando mais lignina. A lignina, ela não é digerida por nenhum tipo de bactéria. E aí, o que acontece? Ela aumenta essa fibra indigestível. Então, o pasto, ele fica menos digerido para o animal, tá? Então, esse é o ponto 2. E o que acontece com a proteína?
Olha aqui, o que eu queria discutir com vocês aqui, ó. A proteína, ela cai praticamente a metade. Por isso que eu falei para vocês que o NDT, que é energia, se a gente pegar aqui, ó, 59, deixa eu fazer aqui, ó, 59. Se eu pegar aqui, ó, o 59, que é o que caiu da seca, e dividir por 64, que é o que tinha nas águas, caiu 8% o meu teor de energia de águas para seca. Porém, se eu pego a minha proteína de seca e divido pela minha proteína de águas, ela caiu em 48%, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que a queda do teor de proteína, ele é muito mais drástico, ele é muito mais expressivo do que a queda de energia do pasto, tá? Por isso que a proteína, ela é muito importante para o sistema de produção a pasto, e ela é mais importante ainda quando a gente fala de recria, quando a gente fala que o animal está depositando músculo, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar, a gente viu lá que o boi 777, eu tenho que desmamar um animal com 7 arrobas, né? E aí eu coloquei aqui 210 quilos, então. E vamos pensar que na RIP eu também consigo desmamar esse mesmo animal ali, do boi 777, com seus 210 quilos. Lembrando que nós já temos sistemas em que investem em estação de monta. E eu vou lá no fim mostrar para vocês um pouquinho quanto é importante ter esse investimento em estação de monta. Mas lembrando que sistemas que investem em estação de monta, sistemas que investem em genética, sistemas que investem em estrutura, nutrição nessa fase de cria, conseguem desmamar bezerros um pouco mais pesados, tá? A gente já tem fazendas que conseguem desmamar bezerros com 220, 240 quilos, né? Geralmente uma arroba a mais aí do que os sistemas um pouco menos intensivos. Mas a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre isso, tá? Mas pensando aqui, ó, estamos desmamando os nossos animais. Abril, maio, desmamando. Esses animais estão entrando para recria aqui com 210 quilos, 7 arrobas. Tanto no RIP quanto no sistema de boi 777, tá? Se dentro do conceito de RIP, eu preciso terminar os meus animais com 9 meses, eu preciso levar eles para a terminação com 9 meses, e dentro do conceito do 777, eu preciso levar esses animais com um sistema de terminação com 12 meses, eu vou imprimir ganhos de peso diferentes, tá? Então, primeira coisa, o que é 12 meses aqui dentro do 777? Então, junho. Então, esse animal vai ficar uma seca dentro da fazenda, né? Ele vai ficar ali na transição seca-águas. Ele vai ficar aqui a próxima águas, esse animal 777. E ele vai entrar para uma terminação ao final da próxima seca. Então, ele vai ficar 12 meses, de maio a maio aqui, vamos pensar, de maio a maio, para ele ir para um sistema de terminação, tá bem? O conceito RIP, recria intensiva a pasto, ele vai ficar 9 meses no modelo de RIP. Então, se ele está saindo aqui, ele está sendo desmamado e entrando na recria aqui em maio, então ele vai ficar junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses da primeira, 5 meses da seca, e ele vai ficar mais 4 meses de águas, tá? Mais 4 meses de água. E aí, esse animal vai entrar para a terminação aqui, ainda em 2 meses nas águas, e possivelmente ele vai ser terminado ali, dependendo do sistema de terminação aqui, em junho, julho, né? Dependendo do sistema de terminação aqui, se for TIF, se for confinamento. E que deve ser, porque a gente vai ver que se eu intensifico na recria, obrigatoriamente eu preciso intensificar na terminação. Porque nada adianta eu imprimir um ganho de peso de 600, 1 quilo na recria e eu jogar esses animais para um pasto de água ganhando 500 gramas. Tá? Eu estou perdendo em eficiência. Isso é um outro ponto importante. O sistema, ele precisa ser escalonado, ele precisa ser crescente, tá? Dentro da fazenda.
Então, primeiro ponto, eu preciso ter, se eu estou pensando aqui, ó, no boi 777, ele vai ficar 12 meses de recria, então eu posso imprimir um ganho de peso aqui médio de 450 gramas, né, de seca, e eu posso imprimir um ganho de peso médio aqui de 670 gramas de águas, né? Por quê? Porque eu sei que nas águas o meu pasto vai estar uma qualidade melhor e muitas vezes ali com um proteico energético 0,3, né? 0,1, 0,2, 0,3 ali, eu já consigo imprimir um ganho de peso bom para esses animais, em um pasto de qualidade e quantidade de águas. E na RIP? Na RIP eu já tenho um desafio um pouco maior, eu já preciso imprimir um ganho de peso de seca, em média de 600 gramas, tá? E aí a gente já precisa entender que a gente precisa ter pasto disponível, mesmo que em qualidade inferior, e eu preciso entrar com o nível de suplementação um pouco maior. Aqui o meu nível de suplementação já tem que ser 0,5, 0,7, um pouco maior, porque senão eu não consigo imprimir um ganho de peso de 600 gramas, tá? E eu posso explorar melhor a minha águas, os meus 4 meses que eu vou ter de águas aqui dentro da RIP. E eu consigo imprimir um ganho de peso um pouco maior, de até 1 quilo, fornecendo uma alta quantidade de suplemento e tendo um pasto em quantidade e qualidade maior do que na seca. Tá? Então, assim, vamos pensar aqui. Qual que é a minha estratégia? Dentro da RIP, um ganho médio de 600 gramas de seca e um ganho médio de até 1 quilo de águas, enquanto no 777 esse ganho ele é um pouco inferior comparado ao sistema de RIP. Agora, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Os meus animais, eu coloquei aqui uma exigência média de 245 quilos. Por quê, Mari, 245 quilos? Porque se a gente pegar aqui, ó, por exemplo, eu vou levar esses animais até os seus 420 para entrar na terminação. Se eu pego 420 e somo 210 e divido em 2, eu tô tendo animais com peso médio, tá? De 245, só para eu conseguir mostrar a exigência para vocês. Então, eu peguei animais aqui com peso médio de 245 quilos de peso vivo. No sistema de boi 777, aqui na seca e transição seca-águas, ele precisava ganhar diariamente 450 gramas por dia. Aí eu joguei lá no BR Corte, depois vocês conseguem acessar o BR Corte gratuitamente, todo o livro do BR Corte, mas eu também vou encaminhar para vocês esse material, tá? Aí você joga lá no BR Corte. Ah, meu animal tem 245 quilos e ele está a pasto e eu preciso fazer com que ele ganhe aqui seus 450 gramas por dia. Qual que vai ser a exigência dele? Então, o BR Corte vai te dar lá. Então, ele vai consumir 5,2 quilos de matéria seca por dia, tá? E ele vai precisar estar em uma dieta de 10,6% de proteína e ele tem uma exigência de energia de 61%. E aí, olha que interessante aqui, ó. Se a gente pensar que eu tenho esse animal com esse peso médio, 245 quilos. Vocês lembram lá qual que é a energia de um pasto de seca? Vocês querem colocar aí no chat, se vocês lembram? Qual que era a energia média de um pasto de seca? Lá da tabela anterior. 59, isso mesmo, Ali, 59%. Então, vocês estão vendo que mesmo na seca, quando eu tenho animais leves, que são animais de recria, a energia ela não é tão deficiente. E agora, e proteína? A exigência desse animal já é uma exigência de 10% de proteína.